Olá a todos, um beijinho para ti, Raquel. Eu agradeço o teu convite e espero que eu possa dar aqui um contributo à tua turma do 12º ano para falar sobre o fundador do behaviorismo ou do comportamentalismo, que é o John Watson. O John Watson foi alguém que soube sempre pensar no que ele via à sua volta e sobre aquilo que estudou, ou seja, dando um avanço importante para a ciência do comportamento, que é a ciência da excelência, que é a psicologia. O Watson foi alguém que nasceu em 1878, um ano antes do nascimento da psicologia enquanto ciência, na cidade alemã de Leipzig, na Alemanha, que foi o Wilhelm Wundt. E como já devem saber também, a psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano, em tudo aquilo que nos define, ou seja, o pensamento, as emoções e os comportamentos. Como ciência, ou como qualquer ciência, ela tem que ser palpável, tem que ser objetiva, testada e provada para ser validada. O psicólogo não é, por isso, alguém que dá uma opinião pessoal, porque isso é só uma vida, não é? E não é um modelo nem ciência. E um psicólogo é alguém que serve o mundo para ajudar os outros a funcionar melhor, a adaptarem-se melhor às circunstâncias e ao mundo, graças à ciência de milhares de estudos que são feitos todos os anos e que nós estudamos para podermos exercer a nossa profissão. E por isso não é um curso de coaching de fim de semana. Aliás, o coaching são apenas capítulos da psicologia dentro das áreas da psicologia. A psicologia é, por isso, o estudo da mente, da alma, conforme a origem grega da palavra, que é psique, mais logos, que é o estudo da psique, e é uma ciência que precisa de contestação, de prova, de contraprova, de métodos objetivos que possam ser confirmados ou infirmados. Nesse sentido, então, o John Watson, na Universidade de Chicago, que foi um dos pais do comportamentalismo, ele surgiu nesse movimento científico a partir de um protesto contra o funcionalismo e o estruturalismo, que eram escolas de 1913 que estavam a acontecer. E o Watson era um aluno, como vocês, médio, a estudar na Universidade de Chicago, estudou filosofia e matemática, mas depois preferiu mudar para a psicologia. Como ele era alguém ambicioso e precisava trabalhar para pagar os estudos, ele chegou a ser empregado de limpeza nos gabinetes da universidade, chegou a ser vigilante dos ratos brancos nos laboratórios de neurologia, até que depois acabou por estudar, até se doutorar em neuropsicologia, com uma tese sobre a relação dos comportamentos dos ratos de laboratório com o sistema nervoso central. Ora, portanto, ele como professor de psicologia animal fez investigações com ratos e também com macacos, que lhe dão a base para ver a psicologia como uma ciência que precisava de investigações rigorosas, objetivas e que fossem visíveis. Aliás, essas experiências com animais foi o que lhe permitiu mostrar que todos nós somos mamíferos, animais e humanos. Quando ele tinha 29 anos, ele foi dar aulas para a Universidade de Baltimore, onde desenvolveu durante 13 anos a base de todo o trabalho e o contributo para o mundo, onde criou um laboratório de psicologia animal. Portanto, foi nessa altura, em 1913, que ele publicou um artigo que é um dos clássicos da psicologia, que é a psicologia como um comportamentalista a ver. Aliás, vocês podem procurar isso e vão ver que é muito interessante, porque é onde ele põe lá todos os fundamentos do comportamentalismo. Ele propôs o estudo do comportamento em si mesmo, sem ser necessário recorrer ao lado invisível da consciência humana, porque ele defendeu que o estudo do comportamento deveria estar apenas focado naquilo que era observável, com base nos estímulos e nas respostas, na semelhança de muitos estudos que estavam a ser feitos nas áreas do comportamento animal. Pois nunca se esqueçam que não há saúde mental sem uma neurobiologia funcional. Portanto, tudo o que nós pensamos acontece sempre num corpo, e sem esse corpo nós não somos o que somos. Há uma relação entre corpo e mente que é elementar, é básica e cientificamente validada. Por isso, o John Watson, graças a ter trazido esse caráter objetivo para a psicologia, ele deu um contributo fundamental para a formação da psicologia científica. E por isso portanto, ele acabou por descartar as ideias mentalistas ou dos conceitos ideológicos sem uma relação que fosse observável, uma vez que depois isso levava a especulações, a definições inconsistentes e que eram variáveis,
como por exemplo falar de consciência, sensação, a mente, e portanto ele também afastou os métodos que também na altura eram da introspeção, do Wilhelm Wundt, mas não negou a validade desses métodos. Agora, o que ele considerou é que não é essencial para o behaviorismo, na sua essência, usar essas ferramentas mais invisíveis. E, portanto, ele acabou por dar um contributo para evoluir a psicologia nas futuras gerações. O John Watson é alguém que vale a pena reconhecer. Porquê? Porque o mundo é feito de pessoas assim. É feito de pessoas, de alunos, sentados desse lado a ouvir atentamente um professor, que um dia estão a pensar naquilo que lhes foi ensinado, estão a saber refletir e pensar, a questionar os responsáveis pelo seu futuro e a inovar e a abrir caminhos para os novos mundos. Espero por isso que esta história do John Watson vos ensina também a vos inspirar, a inovar e a poderem pensar sobre aquilo que recebem e aquilo que estão a dizer. O mundo não é linear, portanto não podemos acreditar de forma cega no que nos dizem, temos que saber pensar e ter cabeça própria, conversar juntos, temos bom senso para conseguirmos consensos. Por isso, espero que tenham gostado. Este é o impacto do John Watson na psicologia. Se gostaram deste assunto ou se quiserem ver outros, convido-vos a seguir as redes sociais, onde tem o Instagram, Facebook e YouTube, o canal do YouTube, onde tem vários contributos e várias entrevistas de algumas pessoas para mostrarmos a relação entre a ciência, a parte das histórias de vida e metáforas. Por isso, foi com gosto que vos dei este contributo de James Watson para a história da psicologia. E lembrem-se, todos os grandes mestres que vocês estudam nos livros começam em alunos como vocês são. Por isso, inspirem-se, ponham em causa a informação que recebem e, ao colocarem em causa, estão a pensar e, se pensarem, ou concordam ou não concordam, mas digam o que pensam. Isso é fundamental nos dias de hoje para o vosso futuro. Um abraço e até breve.